Então, quando usar cada tipo de treino contínuo? Aqui eu coloco para vocês o que é um padrão, mas não precisa ser somente assim. Início da temporada, costuma-se usar o contínuo constante. A rodagem, ó, vai sair a 6 minutos por quilômetro. Vai fazer quanto? 10 quilômetros, 5, 8, 12. E o fartlek livre, que eles estão muito relacionados. Para o início da temporada, o que eu tenho que trabalhar com essa pessoa? Eu tenho que trabalhar a base para ela conseguir fazer os treinos mais fortes mais para frente. Então, o que eu faço enquanto base? Resistência aeróbica, até 80% do VO2 máximo. E aí, quais são os tipos de treino que eu vou fazer, então, no início da temporada? Treino contínuo constante, o fartlek livre, o fartlek planejado também. E sempre observem o quanto vai ficando mais fácil de você pensar na distribuição do treinamento durante a semana, durante o macrociclo, quando você tem essas respostas na sua cabeça. O que eu vou fazer no começo, o que eu vou fazer no meio, o que eu vou fazer no final. A gente não precisa querer inventar nada. Já tem tudo aqui, já é um passo a passo. Mas eu deixo o ponto de interrogação para nos lembrar que isso é um modelo para ser usado, que é o mais comum. Isso daqui, por exemplo, for uma periodização linear. Se a sua periodização for reversa, aí isso daqui talvez já não seja muito interessante, porque a reversa ele começa com maior intensidade e menor volume, que é mais indicado para ultramaratonistas, porque termina com maior volume do que a intensidade, né? Por isso reversa, contrário da periodização linear. E aí talvez isso daqui não seja tão interessante. Mas, de maneira geral, a gente utiliza o treino contínuo constante e o fartlek livre no início da temporada, o contínuo variado no meio da temporada e no final da temporada, quando você já está se aproximando ali do período competitivo, você começa a encaixar os treinos de ritmo e mais treinos variados, mais treinos progressivos, mais treinos extensivos. Então, essa é a orientação que a gente tem, o que usar em cada momento da temporada. Pode perguntar aí. Ô, Vitor, vai chegar também, né, assim, aí você dividiu praticamente, né, o macrociclo como se fosse nos mesos, né, no início de temporada, meio e final, né? Mas e a gente também distribui esses treinos durante a sessão, né? Quando entrar o intervalado, aí vai chegar nesse ponto também, né? Um microciclo, quanto que eu ponho de constante, quanto que eu ponho de contínuo, desculpa, de contínuo, quanto que eu ponho de intervalado. Sim, eu vou fazer isso semana que vem. Mas o Ítalo é bacana que ele antecipa, ele tem uma... Porque quando você fala isso, você confirma o que eu estou pensando. Ainda bem que eu já coloco lá no último slide qual vai ser o assunto do próximo encontro. E o assunto do próximo encontro é exatamente isso, a distribuição da intensidade e do volume semanal. O que eu vou fazer durante a minha semana? Como que eu vou fazer essa distribuição da intensidade e do volume? Você mencionou aí os tipos de periodização também. Eu geralmente sigo uma, né, assim, que eu aprendi mais, que eu fiz os cursos, né? Então, preciso conhecer melhor também os outros tipos para saber aplicar mesmo, pelo menos ter o conhecimento. Eu acho muito interessante. A minha intenção é fazer essa caminhada, entendeu? Porque, Ítalo, eu estou fazendo com vocês uma ordem que eu uso para fazer o treino dos meus atletas. Primeiro eu faço o teste de VO2 máximo com eles. Aí jogo lá na tabela. A segunda coisa que eu vou fazer, eu tenho as zonas de treinamento dele. Essa daqui é porque a gente tem que saber quais são os treinos para poder ver a próxima aula. E aí, na próxima, organizar a semana deles. E eu ainda não estou falando de periodização. Periodização, sim, mas só que eu não quero colocar periodização antes dessa distribuição da intensidade. Mas a ideia é essa, é uma coisa está ligada com a outra. A gente chegar nesse ponto aí. A gente está indo por esse caminho. Os tipos de treino, semana que vem distribuição da intensidade, do volume semanal, para depois chegar na periodização.
E aí eu falo periodização reversa, periodização linear, periodização em bloco, vai ser bom tá também. Ótimo. Tá perfeito. Então tá bom. Eu também estou gostando. Então, esse é o ponto de interrogação aqui. Esse aqui é um modelo, não é o único, e pode variar de acordo com o seu objetivo. Ou seja, não significa que eu não posso fazer um treino ritmado no início da temporada. Mas o foco principal para o início da temporada, como você entende que a pessoa está, às vezes, ali em baixa intensidade, é o treino contínuo, constante, o fartlek livre. Mas nada impede de fazer um treino, ritmado, um variado. Então, digamos aqui, treina 3 vezes na semana, são 12 treinos. Desses 12, 2 serão de intervalados. Aí sobram 10. Digamos que desses 10, 2 você faz ritmado e 4 faz constante, 4 faz fartlek. Só para a gente ter mais ou menos uma divisão assim, né? Mas isso tudo a gente tem como calcular esse percentual. Vamos seguir em frente.